Olá, minhas lamparinas, bom dia! Bora começar mais uma reflexão hoje em horário diferenciado, às 10 horas da manhã, por conta dos nossos compromissos aí pessoais. Mas vamos iniciar hoje o item 89, simpatia. Vamos falar de simpatia, meu povo? Bom dia, Babi, bom dia, Anderson, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre simpatia? Junto com Emmanuel, eu e Chico. Sejam muito bem-vindos. Esse horário é diferente, né, gente? Eu não sei se vai entrar muita gente aqui nesse horário, porque eu sei que tem muita gente trabalhando. Tava esperando mais cedo, Babi. Essa semana, Babi, vou te contar, viu? Tá difícil pra mim esses horários das 8 horas, então eu tô tendo que me adequar, me adaptar aqui pra não deixar de fazer a nossa reflexão. Mas eu vou me organizar mais para outra semana, assim que a gente finalizar aqui o estudo, eu vou me organizar para ver quais horários que a gente vai ficar fixo com o próximo estudo do próximo livro. Então, não desanimem que a gente está finalizando esse livro, nós estamos no item 89, vai até o 91, então a gente vai até sexta-feira, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Até sexta-feira, dia 15, a gente fecha com chave de ouro com uma convidada maravilhosa também na sexta-feira, mas provavelmente amanhã eu devo fazer no horário das 8, né, que é o horário que vocês estão acostumados. Provavelmente na quinta e na sexta eu devo fazer mais cedo também, às 7 horas da manhã, mas pra gente finalizar aí realmente o livro, e aí depois a gente entra com um novo estudo, e eu vou repensar aqui o horário, dado essa dificuldade que eu tô tendo de estar aqui com vocês 8 horas da noite, ou 8 horas da manhã. E como estamos voltando aí em 2021 já com as atividades mais frequentes, as rotinas normalmente do trabalho, então talvez esse horário não fique bom pra mim, mas aí eu vou pensar aqui em qual é o horário que fica melhor pra gente não deixar de fazer nosso estudo, tá bom? E Anderson tá mandando aí força sempre, esperando a próxima já, isso aí, o Anderson, a gente dá um jeitinho, nem que seja para fazer em horário diferenciado, distinto, mas a gente quer manter aqui essa reflexão, não sei se diária, se a gente vai conseguir manter todo dia, mas minimamente garantir um horário que a gente consiga manter aqui o nosso estudo fixo do próximo livro, que eu ainda vou contar para vocês qual será. Então vamos começar? Item 89, simpatia, bem-vindo Ricardo, Antônio, Esther, que também já está com a gente, Cristina, sejam muito bem-vindos. Vamos falar então do item 89, simpatia, que é da reunião pública do dia 14/12 de 59, uma reflexão a respeito da questão 931 do Livro dos Espíritos. E hoje eu queria começar trazendo a etimologia da palavra simpatia, o que significa simpatia, até para a gente já começar a entrar no clima dessa reflexão. Simpatia significa afinidade moral, afinidade de sentimento entre duas pessoas ou mais pessoas, né? E aí, quando a gente fala da questão 931, que é essa questão que está lá no Livro dos Espíritos, vou trazer a questão aqui também para vocês. Kardec pergunta aos espíritos, por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Já pararam para pensar sobre isso, pessoal? Eu gosto muito quando a gente começa a estudar aqui, através dessa reflexão de Emmanuel, que ele vai trazendo questão a questão, porque a gente se aprofunda nessas questões do Livro dos Espíritos e a gente começa a pegar algumas percepções diferentes do que se a gente estivesse somente lendo o Livro dos Espíritos como um todo, né? Todas as questões na sequência, porque a gente consegue pincelar muitas coisas aqui importantes nessas reflexões com Emmanuel. Então ele fala o seguinte, os Espíritos respondem, nenhuma é perfeitamente feliz, ou seja, nenhuma classe no nosso planeta Terra é perfeitamente feliz. O que se crê como a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. Olha que interessante, porque aí os espíritos vêm nos esclarecer que não existem classes sofredoras. Todas as classes no nosso planeta Terra têm um tipo de dor, um tipo de sofrimento, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, quando a gente para pensar a respeito disso, aquelas pessoas que muitas vezes nos parecem pessoas felizes, não são felizes.
na sua completude, né? Ou podem ter momentos muitas vezes felizes, ou podem ter aparência muitas vezes de felicidade, mas quando a gente começa a observar, existe aí por trás uma certa infelicidade, umas certas dores, certos sofrimentos, certas aflições que olhando a gente pode parecer que sejam momentos felizes, que sejam pessoas mais felizes e menos sofredoras, mas que no final estamos todos no mesmo balde, estamos todos no mesmo planeta de provas e expiações. Então, por mais que pareçam pessoas felizes, pessoas privilegiadas, ali por trás existe muitas vezes uma máscara, um véu que muitas vezes esconde certas aflições e certos sofrimentos, e é a respeito disso que Emmanuel vai falar na nossa reflexão de hoje, falando a respeito de simpatia. E o que tudo isso tem a ver com simpatia? Por isso que eu quis trazer essa questão do significado da palavra simpatia, que é essa afinidade moral, essa simpatia de sentimentos, porque é isso que Emmanuel vem nos convidar hoje através dessa reflexão. Seja muito bem-vindo, Fetir Viviana, eu acho que é isso, seja muito bem-vindo. Doutora Sabrina também está aí sempre com a gente, seja muito bem-vinda. E aí ele fala o seguinte: compadece-te de quem se aproxima, não te encareceres nas aparências. Ou seja, muitas vezes a gente olha aquela aparência de uma pessoa que parece ser uma pessoa feliz, que parece ser uma pessoa que está ali de alguma forma... que está de alguma forma sendo feliz na vida profissional, na vida financeira, ou muitas vezes você olha aquela pessoa muito bonita e fala, nossa, que pessoa bonita, né? Deve ser uma pessoa extremamente feliz. E a gente não percebe o quanto ali muitas vezes a aparência pode estar escondendo certos sofrimentos. Então, Emmanuel já começa essa reflexão trazendo esse ponto de vista. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Aí ele fala o seguinte: há risadas que disfarçam soluços, muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz muitas vezes gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes que te afigura cavaleiro das vicissitudes humanas caminhará talvez cada dia atormentado de tentações. Olha só quanta coisa interessante ele trouxe aqui. Seja muito bem-vindo, Ed. Gisela também seja bem-vinda. Saudades, um beijo grande. Olha aí, então ele já começa essa reflexão trazendo a questão do... que eu gosto muito de pensar dessas pessoas que parecem aparentemente muito felizes, aparentemente são muito engraçadas, aparentemente são muito realizadas, e muitas vezes por detrás dessa imagem, dessa figura, existe uma pessoa triste, que através dessa vontade de fazer rir, dessa vontade de fazer sorrir, dessa vontade de alguma forma querer passar essa felicidade, está ali por trás mascarando uma certa infelicidade, uma certa dificuldade, um certo sofrimento, e muitas vezes essa felicidade aparente, essa alegria demais, quando a pessoa muitas vezes quer ser muito alegre ou quer passar muita felicidade para aqueles que estão à volta, é uma forma também de guardar um sentimento de culpa, um sentimento de sofrimento. Então ele aparentemente demonstra estar muito bem, mas ali por trás tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Obrigada, Ed. Que Deus continue ajudando a sua carreira. Gratidão para nós, né, Ed? Precisamos continuar aqui esse trabalho. E aí, olha só, Antônio colocando aqui, quem trabalha no atendimento fraterno nas casas espíritas sabe exatamente o que é isso. Verdade, né, Antônio? Muitas vezes você olha aquela pessoa que parece estar muito feliz, tem tudo para ser feliz, tem tudo para demonstrar uma certa felicidade, tem status financeiro, tem uma carreira promissora, tem uma beleza. Gente, eu gosto muito de trazer essa questão da beleza, porque muitas pessoas falam, essa pessoa é tão linda, ela deveria ser uma pessoa feliz. Mas a beleza não traz felicidade muitas vezes, né? Então a gente tem que ter muito isso no nosso pensamento e a gente não julgar pela aparência. Olha aí, a doutora Sabrina também colocando aqui, rede social nos mostra isso, né? A vida é fake, exatamente. Então, muitas vezes, a gente não vai ficar postando coisas
totalmente só coisas. A gente não vai postar nas redes sociais coisas infelizes, momentos de tristeza. É muito difícil a gente fazer isso, a gente trazer realmente a nossa realidade. O que a gente demonstra nas redes sociais são os momentos felizes. E muitas vezes não é nem momento de felicidade, a gente quer demonstrar que está feliz, ou está numa situação feliz, ou está de alguma forma aproveitando determinado momento, mas só o fato de eu estar ali tirando uma foto e de alguma forma publicando nas redes sociais é que eu não estou aproveitando aquele momento. Né? Muitas vezes eu estou querendo mostrar para os outros que eu estou feliz, mas eu não estou curtindo, porque quando a gente está curtindo realmente aquele momento, a gente não fica postando nas redes sociais, né? Como Sabrina trouxe aqui, muito bem lembrado. Ricardo colocou aqui, atendimento fraterno nas casas espíritas não é fácil mesmo. A nossa vida, né, Ricardo, não é fácil. Quando a gente para avaliar que nós estamos no mundo de provas e expiações, são as nossas dificuldades. Então, muitas vezes a gente não percebe ou não para ouvir o outro e trazer essas questões, e todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem aflições. Mas quando a gente olha de forma parcial a vida do outro, a gente julga pela aparência, a gente não tem essa percepção. Mas num trabalho como esse das casas espíritas, de atendimento fraterno, a gente consegue ter essa visão ampliada, porque a pessoa realmente se sente ali num ambiente confortável, num ambiente que é preparado para isso, né? Um ambiente que traz um certo sigilo, e ali ela abre muitas vezes as dificuldades que ela vem passando no dia a dia. Coisas que muitas vezes as pessoas não sentem esse conforto de compartilhar com quem convive no trabalho, quem convive muitas vezes no ambiente social, né? Então, quando a gente começa a avaliar realmente, Ricardo, é ali que a gente consegue perceber as dificuldades do outro. Eu gosto muito de falar dessas pessoas que são palhaças, e eu estou dizendo aqui palhaça, gente, não no sentido da imagem do palhaço, né? Mas pessoas que gostam de alguma forma de fazer sempre piada, de querer sempre estar alegre, compartilhar essa alegria com as outras pessoas. Muitas vezes por trás de uma pessoa assim existe uma série de conflitos pessoais, e aquilo tudo ali é uma máscara, como disse Emmanuel aqui, de disfarçar os soluços, né? É uma forma de disfarçar esses soluços. Quando ele fala aqui a respeito do expositor, né, do expositor de ensinamentos, aqui a gente pode pensar na figura do professor, de um palestrante, de um expositor espírita, trazendo aqui para a nossa realidade. Selma, seja muito bem-vinda, faz tempo que eu não te vejo aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Quando ele fala aqui então dessa questão do expositor, do professor, dessas pessoas que trazem de alguma forma um ensinamento, bom dia, Flavinha. E que afiguram ali muitas vezes as vicissitudes humanas que se encaminha, que vai ter ali atormentadas tentações, é porque sim, como a gente comentou, inclusive na nossa reflexão anterior, dessa questão de ser tentado. Então muitas vezes eu falo no discurso aquilo que eu deveria fazer, praticar, mas durante a minha vida eu vou ser tentado por várias situações em que eu vou ter que testar. Será que aquilo que eu estou falando no discurso é o que eu estou aplicando na prática? E quando a gente fala dessa questão de ser expositor, de ter de alguma forma passar todo esse conhecimento, eu gosto muito de trazer que quem expõe está ouvindo aquilo que está falando. Então, porque cada vez mais essa pessoa precisa ouvir, trazer aquilo para internalizar, como o próprio espírito que precisa de alguma forma ouvir essa questão e precisa trabalhar isso. Então, muitas vezes a gente está aqui falando com vocês, trazendo todos esses esclarecimentos que não são meus, são de Emmanuel e do meu espírito que está aqui de alguma forma, meu espírito benfeitor me elucidando, me auxiliando nesse trabalho, mas que eu, Monique, preciso com certeza trabalhar tudo isso. Então, toda vez que a gente pensa em professores, em palestrantes, em pessoas que divulgam conhecimento, normalmente eles precisam trabalhar na realidade, ali na experimentação, todo esse conhecimento que eles estão trazendo na teoria. Então, a gente tem um compromisso muito maior em relação a isso. Bem-vinda, Cláudia. Bom dia. Então, olha que bacana, né? E quando a gente começa a trabalhar essas questões das tentações, de eu preciso fazer aquilo que eu falo, né? A gente precisa também ter ali consciência de que muitas vezes eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e eu tenho que pensar, será que eu estou fazendo de acordo com o que eu estou falando? Será que realmente eu cumpro aquilo que eu faço, que eu falo? Será que eu estou com a minha consciência tranquila de tudo isso que eu estou exemplificando, falando, demonstrando através da minha fala?
eu consigo aplicar no meu dia a dia? E, gente, isso é uma coisa que a gente fica com o sentimento de, nossa, eu ainda preciso trabalhar muito isso, né? A gente se cobra demais. Como diz Flavinha aqui, nem me fale, a primeira cobrança é nossa. Exatamente, Flavinha. E aí o interessante quando a gente começa a fazer esse tipo de estudo, que a gente faz uma reflexão diária, é que a gente começa a relembrar sempre. Então, muitas vezes a gente está ali no dia a dia e fala, eu falei sobre isso de manhã, então eu preciso agir dessa forma. A gente se cobra mais ainda, né? Então, a gente precisa, sim, ter mais contato com esses ensinamentos, ter mais contato, muitas vezes, com todo esse conhecimento que a espiritualidade nos traz, para que, de alguma forma, a gente sempre esteja ali com essa consciência nos cobrando e, de alguma forma, nos relembrando aquilo, o caminho correto, o caminho a seguir. Isso ajuda a gente demais no dia a dia. Olha só, e aí Antônio e Ricardo aí compartilhando que adoram trabalhar na casa espírita, porque dá essa sensação mesmo de estou mais próximo de um conhecimento, de uma realidade que nós precisamos começar a trabalhar. Isso não significa que nós já fazemos tudo que está ali nos ensinamentos da doutrina espírita, que é uma ferramenta justamente propícia para nos dar essa condição de fazer diferente, mas demanda muito da minha atitude. Eu preciso ter a atitude de fazer diferente, de pegar todo esse conhecimento e colocar isso em prática. E aí Emmanuel traz assim, o titulado que respira sobre apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, ou seja, a que se elevou, em muitas ocasiões transporta consigo amargas experiências. Gente, olha quantas pessoas têm um cargo público, têm um conhecimento cultural e profissional gigantesco e por trás de tudo isso tem essas amargas experiências. Então Emmanuel vem aqui nos relembrar a respeito disso, que não significa porque essa pessoa é uma autoridade ou que tem muito conhecimento, muita inteligência, que ela tem uma inteligência moral também apurada ou tem uma facilidade na sua experiência do dia a dia. Vamos lembrar? Estamos todos no mundo de provas e expiações e vamos todos passar por dificuldades. O comerciante que supõe regalado, ou seja, prazeroso, na mesa opípara, gente, ó a tecla SAP aqui. Então, ó, o comerciante que se supõe regalado, ou seja, prazeroso, na mesa opípara, ou seja, na mesa abundante, de farta de comida, né? Guardas provavelmente o estômago ulceroso com extrema dificuldade para comer. Ou seja, aquele comerciante que muitas vezes financeiramente parece uma pessoa muito estável, que tem uma condição de mesa farta, muitas vezes guarda ali um sentimento de remorso, um sentimento de culpa, ou tem as suas aflições também, e por isso que tá essa dorzinha de estômago que gera muitas vezes essa úlcera, porque rala ali pra caramba e a gente olha para quem tá vendo ali, aparentemente parece ser uma pessoa super de bem com a vida, que não tem problema nenhum, e a gente tá julgando o disco pela capa. Gente, alguém sabe o que é disco? Agora eu já soltei um disco pela capa aqui que eu não sei nem se a geração que está nos assistindo consegue saber o que é o disco pela capa. Mas julga pelas aparências, está olhando ali pela imagem que a pessoa muitas vezes transmite, mas a gente não sabe das aflições e das dores que ela pode estar passando. O artista que presume campeão do prazer porque trabalha sorrindo quase sempre carrega no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa porque anda adornada em muitas circunstâncias chora por dentro crucificada no martírio doméstico. A pessoa que acreditas insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa na maioria das vezes é simples caso de obsessão. Já pararam para pensar sobre isso, gente? O artista que ele comentou, a mulher que muitas vezes você olha e fala, nossa, que mulher bonita, né? Que se veste bem, que tá aí super fitness, né? Nas redes sociais, demonstrando que tem uma família feliz, a família Margarina. Será que isso é uma realidade? O que está por trás de tudo isso, né? Como Sabrina trouxe aqui a respeito dessa questão das redes sociais divulgarem só a imagem bonita. E aí, de repente, sai uma notícia de que o casal está se separando, que a história não era bem essa, que essa família não era a família Margarina. Então, vamos começar a parar de julgar as pessoas pela imagem que ela apresenta? É um pouco disso que Emmanuel vem nos trazer aqui. A sociedade é um filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário.
Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Olha que interessante essa frase, eu vou repetir, gente. Atende à fome do corpo, mas desprezas a fome da alma. Ou seja, muitas vezes a pessoa está ali com um banquete farto na mesa, em uma condição financeira muito estável, porém a alma está vazia, a alma enfrenta grandes dificuldades, a pessoa não se encontra, ela se sente sozinha, muitas vezes rodeada por várias pessoas, que muitas vezes tem também esse interesse material por estar próximo dessa pessoa, mas não tem um amigo, não tem aquela pessoa que possa confiar, ou não tem felicidade, ou não encontra uma razão de viver, apesar de ter muitas facilidades ao entorno dela. Então, imaginem tudo isso, gente, coloquem-se no lugar dessa pessoa. É a fome da alma, como diz aqui Emmanuel. Alivia aqueles que exibem chagas à amostra. No entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Então, muitas vezes a gente quer ajudar aquele que realmente está passando por determinadas feridas que a gente consegue ver, é perceptível. Estão passando fome e a gente sabe, está muito escancarado, está muito na cara que essas pessoas precisam de ajuda. E aí a gente acaba não dando essa visibilidade ou não dando atenção para essas pessoas que muitas vezes aparentemente parecem estar bem, mas que ali nas ocultas tem extremas chagas que precisam ser trabalhadas, que são chagas aí da nossa alma, do nosso espírito, chagas emocionais, e que muitas vezes se escondem por trás dessa aparência que parece ser uma aparência boa, bonita, uma aparência feliz, uma aparência de extrema felicidade, mas que por trás existe ali uma falta de sensibilidade, uma falta de amor, uma falta de amizade, uma falta de atenção, que é de extrema importância a gente também olhar e ter essa simpatia, como disse Emmanuel aqui logo no nosso título. O título é simpatia, não é por acaso, é para a gente ter essa afinidade também de sentimentos com essas pessoas que muitas vezes aparentam ser algo, mas no final os sentimentos estão muito próximos ali do que muitas vezes essas pessoas que aparentemente a gente vê e consegue enxergar chagas, essas pessoas estão ocultando chagas interiores e a gente precisa auxiliar e ter essa simpatia também. Toda criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e de compreensão. Cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo. Ou seja, vamos olhar essas pessoas com mais caridade, com mais amor, com mais atenção, com mais simpatia de sentimentos. Vamos se colocar no lugar do outro e entender que muitas vezes a aparência está escondendo uma série de problemas, uma série de situações que a pessoa fica escondendo que ela não quer compartilhar porque ela sente vergonha muitas vezes de compartilhar, porque ela tem medo de compartilhar, porque ela muitas vezes está numa situação financeira tão estável que ela tem vergonha de compartilhar, porque ela pensa, poxa vida, por que eu estou reclamando? Porque eu tenho uma condição financeira estável, eu tenho um emprego, eu tenho muitas vezes um poder, né? Eu tenho uma determinada situação de status profissional que eu alcancei, mas ali por trás existe uma série de outros sentimentos que muitas vezes querem ser compartilhados e a pessoa não tem coragem de compartilhar por medo do julgamento. E a gente julga, não tem jeito, a gente olha essas pessoas e fala, por que ela não tem o direito de ser triste, de passar essa tristeza, de estar nessa situação? Será, gente? Vamos ser humanos, vamos se colocar no lugar do outro. Riqueza não traz felicidade. Pode trazer sim, mas não traz em algumas situações. A gente precisa realmente ter esse olhar mais caridoso. Anderson colocando aqui, as pessoas cuidam da vida alheia para compensar a frustração de suas vidas fúteis. Anderson, é interessante, muitas vezes a gente cuida, mas a gente cuida querendo dizer o lado bom, né? O lado que parece pra gente que é legal, que é bacana, mas e o lado ruim, quando as pessoas começam a compartilhar essas dificuldades, a gente não quer cuidar dessa parte, a gente só quer cuidar da parte boa, né? A gente só quer compartilhar a felicidade, a mesa farta, né? Como o Emmanuel traz aqui, as festas, né? A alegria de estar junto quando a pessoa tá bem. Agora, quando a pessoa tá mal, é tão difícil a gente tá ali próximo, a gente tá do lado, a gente conseguir dar esse apoio, né? Então, é realmente importante essa reflexão que Emmanuel tá nos trazendo hoje.
Todos sabemos que a Terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. E esse bem, gente, não é a Terra que proporciona, somos nós. Somos nós que vamos fazer a diferença e transformar essas nossas atitudes em atitudes positivas, atitudes para o bem, para que essa Terra se transforme. Não é um mundo de provas e expiações que vai se transformar sozinho em mundo de regeneração e futuramente em mundos felizes, em mundos puros, em mundos perfeitos. São as pessoas que vão fazer essa transformação e somos nós. Não vamos terceirizar, somos nós que precisamos puxar esse movimento de transformação. Então, enquanto eu estiver olhando essas pessoas que têm muitas vezes uma condição melhor que a minha, e eu ficar julgando, achando que ela é mais feliz, que ela é mais realizada, que ela não tem problemas, a culpa é minha. Sou eu que estou julgando, sou eu que estou, de alguma forma, pegando essa aparência e transformando em algo muito melhor, muito maior do que eu imagino. Então, vamos ter essa empatia, como disse Flavinha. Olha só, dá menos trabalho olhar os erros dos outros. Exatamente, Flavinha. É isso que nós fazemos, né? Bom dia, César. Bom dia, Eduardo. Sejam muito bem-vindos. Gabriel, Gabas, meu amigo, seja bem-vindo. Então, vamos olhar essas pessoas com menos olhar de crítica, com mais tolerância, com mais respeito, com mais simpatia, que é o que realmente Emmanuel vem trazer aqui pra gente. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Olha ele aí trazendo a responsabilidade para a gente. Então, quando eu começar a trazer essa responsabilidade, parar de criticar ou de julgar essas pessoas que estão à minha volta, que parecem felizes, mas que muitas vezes precisam ter um olhar do tá tudo bem com você? Não de forma automatizada, mas com essa pergunta sendo realmente uma pergunta verdadeira. Uma pergunta de preocupação com o outro, de saber se realmente ela precisa de um auxílio, de um momento de conversa, um bate-papo de café, né? Então o Eduardo está colocando aqui, somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Sim, somos responsáveis. E podemos também fazer a diferença muitas vezes na vida do outro, com um simples gesto de saber ouvir, um simples gesto de perguntar se você está bem, de ligar para alguém para saber se está tudo bem, né? Porque a gente acha, aparentemente aparece porque essa pessoa está bem, ela está trabalhando, ela está divulgando aí nas redes sociais que está tudo lindo, maravilhoso, mas será? É porque a gente não vai divulgar as nossas dificuldades. Então, ter esse olhar para com o outro, né? Um olhar de amor, como está dizendo Xanda Tenório aqui, exatamente, Xanda, é isso. É olhar com um olhar amoroso, com um olhar de simpatia, de pensar nos sentimentos dos outros e não só na aparência. Então é isso. E aí é o que eu queria reforçar aqui para vocês, para a gente fechar concluir, né, essa reflexão aqui de Emmanuel, que ele traz, então, fechando aqui, contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Cada um sou eu, cada um é vocês que estão aí nos ouvindo. E eu queria fechar com uma frase que me foi intuída aqui, né? E eu gostaria de pensar, que vocês refletissem também a respeito, de o quanto muitas vezes a felicidade aparente não é uma felicidade verdadeira. Que aqueles que têm menos, muitas vezes, são muito mais felizes. Não vou dizer felizes porque dá volta, se vocês estão me ouvindo, deem um joinha aí. Então eu queria só trazer um ponto aqui para vocês refletirem. Pensem nas crianças que estão na África. Vocês já viram aquelas imagens de crianças que estão passando por extrema dificuldade material, extrema dificuldade não só de alimento, mas de condições físicas, condições de saúde. Vocês já pararam para avaliar essas crianças? O quão felizes, o quão alegres são essas crianças, com um pouquinho de atenção que a gente pode dar para elas, o quão felizes elas são? E eu trouxe essa questão das crianças da África, porque para mim é o extremo, né, da pobreza, da dificuldade, da situação que a África vive hoje, e a gente percebe alegria nessas crianças. Ao mesmo tempo, a gente percebe pessoas que têm tantos bens materiais, condição de ter tanta riqueza, tanta fartura, de alguma forma tem um guarda-roupa cheio de roupas, muitas vezes nem utilizam esses recursos materiais e por dentro, nos sentimentos, não tem pessoas que amam, não tem pessoas que respeitam, não tem pessoas que possam ouvir essas pessoas.
Então são dois extremos que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente avaliar e para quando a gente olhar essas pessoas que têm muitos recursos financeiros ou que estão em uma condição de vida melhor ou que têm um cargo muitas vezes muito alto em determinado lugar numa empresa ou tem um status político ou tem relações muito poderosas, será que essa pessoa é realmente feliz? E a gente ter esse olhar de simpatia, esse olhar de caridade. Olha só, a Flavinha compartilhando, eu queria comentar aqui o que a Flavinha trouxe. Mostrei pro Murilo, que é o filhinho dela, que tem 5 anos, semana passada, enquanto ele reclamava de certas pequenas coisas, né? O quanto tem essa dificuldade, né, Flavinha, dessas crianças que precisam muitas vezes do mínimo para sobreviver. E mesmo em condições insalubres, sem saúde, sem condições de ter gente, imagina uma criança com uma dor de dente, que não tem condição de ter um dentista, um médico, um remédio, uma medicação, isso são as crianças na África. E conseguem ter aquela alegria de viver em que pouquinho de atenção que as pessoas dão para elas, elas conseguem ser muito mais felizes do que muitas pessoas que têm esses recursos materiais. Então, se você tem essa possibilidade hoje de ter esses recursos materiais, auxilie quem mais precisa e você vai ver o quanto de amor, o quanto de simpatia, o quanto de proximidade, o quanto de sentimento você consegue compartilhar com essas pessoas. Eu acho que é importante a gente reforçar isso aqui também. Olha só, Antônio colocando que sempre pensa nessas crianças na hora da oração, exatamente, é praticar essa gratidão, como está dizendo Eduardo. Então vamos pensar nisso, riqueza, conhecimento, poder, beleza, não é sinal de felicidade. Tá? Então vamos ser mais empáticos com essas pessoas, vamos ter mais simpatia com essas pessoas que muitas vezes precisam de um olhar mais caridoso, um olhar de simpatia, um olhar de fraternidade, um olhar de muitas vezes equidade, por mais que pareça muito distante, né, a situação dessas pessoas com recursos materiais da nossa situação, ou da situação de pessoas com esse estado de pobreza que nós trouxemos aqui, existe uma equidade muitas vezes de sentimentos. Então muitas vezes nós não somos felizes e essas pessoas também não são. Então vamos ser mais simpáticos com todos eles? Esse convite que Emmanuel vem nos trazer hoje. Gratidão a todos que estiveram aqui. Hoje nós vamos ter uma live muito feliz às 7 horas da noite. Daqui a pouquinho eu vou estar divulgando aí para vocês. Conto com a presença de todos para essa participação e nós vamos falar a respeito de como a gente mantém a nossa mente saudável em situações como nós estamos vivendo agora. Então, vai ter a participação também de uma psicóloga junto com a gente nessa live. Eu vou trazer um pouquinho da visão espírita. Não sou psicóloga, tá, gente? Mas vou trazer um pouquinho da visão espírita a respeito desse momento que nós estamos passando. E ela vai trazer uma visão da área da psicologia, ou como a gente pode, de alguma forma, amenizar os nossos sentimentos nesse cenário que vivemos hoje aí da quarentena, da pandemia, do isolamento. Então vai ser bem legal, 7 horas da noite, faço esse convite para vocês, tá bom? Gente, beijo grande, ótimo dia para vocês, peguem essa reflexão e compartilhem, peguem esse aviãozinho e compartilhem, com certeza essa mensagem vai chegar no coração de mais pessoas que muitas vezes precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Beijo grande e até mais tarde, tchau, tchau.